Bom dia, meu povo, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, com toda a tua família. Vamos a mais um capítulo bíblico, Marcos 8, nova multiplicação dos pães. Naqueles dias, havendo uma grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. E se os deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe: De onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes: Quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães, e tendo dado graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles, e puseram-nos diante da multidão. Um exemplo para nós, não é? Primeiro, essa multidão já estava há 3 dias com Jesus e, nesse momento, estavam sem ter o que comer. Mas, mesmo assim, não abandonaram Jesus e continuaram com ele, né? Mesmo tendo fome. E Jesus aqui já vai preparar novamente a multiplicação dos pães para eles. E outra coisa que eu percebo aqui é que Jesus, ele se compadece da multidão, né? E procura saciar a fome deles. E mesmo sem ele revistar um por um, né, em suas sacolas, ele, como é onisciente, que sabe de todas as coisas, ele percebeu que não havia comida nas sacolas deles mais. Então, Jesus ordenou que a multidão se sentasse no chão. Tomando os 7 pães e tendo dado graças, partiu. Outra lição para nós. Antes de partir, antes de dividir o alimento entre aquela multidão, ele deu graças a Deus, o seu Pai, por aquele pão. Então, hoje eu tenho percebido que não se faz mais isso, né? A não ser entre as pessoas que seguem a Bíblia. Mas tenho percebido que as pessoas sentam, comem e não dão graças a Deus antes de comer. Algumas delas dão graças depois que já saciou a sua necessidade de comida. Mas Jesus aqui dá um exemplo. Devemos dar graças a Deus antes de partir e de comer. Tinham também alguns peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que também lhes pusessem diante da multidão. E comeram e saciaram-se, e dos pedaços que sobejaram, ou seja, sobraram, levantaram 7 cestos. E os que comeram eram quase 4.000 pessoas. E despediu-os, né? Jesus disse: Vão para suas casas descansar. Afinal, já fazia 3 dias que eles estavam seguindo Jesus e dormindo pelos campos, né? De forma desconfortável. E entrando logo no barco com os seus discípulos, foi para as partes de Dalmanuta. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. E suspirando profundamente em seu espírito, disse:
Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se lhe dará sinal algum. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. O perigo das más influências. E eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um pão. E ordenou-lhes, dizendo: Olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E os discípulos arrazoavam entre si, dizendo: É porque não temos pão. E Jesus, conhecendo isto, disse-lhes: Para que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes, nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos, não vedes? E tendo ouvidos, não ouvis? E não vos lembrais? Quando parti os 5 pães entre os 5.000 homens, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? E disseram-lhe: 12. E quando parti os 7 pães entre os 4.000 pessoas, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? E disseram-lhe: 7. E ele lhes disse: Como não entendeis ainda? E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois disto, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e o fez olhar para cima. E ele ficou restaurado e viu a todos claramente. E mandou-o para sua casa, dizendo: Nem entres na aldeia, nem o digas a ninguém na aldeia. Pedro confessa Jesus como Messias. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João, o Batista. E a essas alturas, João Batista já havia morrido. E outros diziam: É Elias. Mas outros diziam: Um dos profetas. E ele lhes disse: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, lhe disse: Tu és o Cristo. Então Jesus alertou-os para que a ninguém dissessem aquilo dele. Porque Jesus, ele veio para morrer por nós, não é? Então, se fosse pregado, disseminado, espalhado que Jesus era de fato o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, então corria o risco de ele não ser morto, né? Para assim nos comprar com a sua morte ali no Calvário, na cruz. Então ele disse que não era para espalhar aquilo, não dissesse aquilo a ninguém. Jesus anuncia sua paixão e começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos
e principais sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente estas palavras. E Pedro o tomou à parte e começou a repreendê-lo. Ó, veja bem, Pedro querendo repreender Jesus. Mas Jesus, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: Retira-te de mim, de diante de mim, Satanás. Repetindo, Jesus disse: Retira-te de diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Então Jesus, ele nesse momento viu que Satanás tinha entrado em Pedro e estava querendo impedir que Jesus cumprisse o seu sacrifício na cruz, não é? Então Jesus repreendeu Satanás que havia entrado em Pedro. E chamando a si a multidão, com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Então, esse é um versículo que é bom a gente explicá-lo, né? Jesus disse: se você quiser vir após mim, ou seja, se você quiser me seguir, você precisa negar-se a si mesmo, dizer não para as tuas próprias vontades, sejam elas quais forem. Por melhores que sejam as tuas vontades, por mais que elas pareçam inofensivas, você deve rejeitá-las e seguir Jesus. Principalmente aquelas coisas que você sabe que desagrada a Deus, né? Tem gente que não consegue ficar um final de semana sem praticar a chamada bebedice, né? Beber demais, comer demais, virou já uma coisa sagrada. Todo final de semana tem que beber. Todo final de semana tem que ir para as festas, né? Tem que ir para as orgias, tem que ir para o adultério, tem que, sei lá, fazer qualquer coisa que desagrada a Deus, né? Rodinhas de más influências, uso de drogas, né? Não quer saber de Deus, não procura as coisas de Deus, mas Jesus está dizendo aqui: se você quiser me seguir, você tem que dizer não para si mesmo. Essa história de aproveitar a vida, né, não é a vontade de Deus. Jesus disse: aquele que tentar salvar a sua vida, ou seja, aproveitar a sua vida aqui, vai acabar perdendo a vida eterna. Então, seguir a Deus é negar-se a si mesmo e fazer a sua vontade. Quando ele diz tomar a sua cruz e me seguir, quer dizer, você vai deixar de fazer aquilo que tem tomado o teu tempo e vai colocar na tua agenda, no teu dia a dia, as coisas de Deus, não é? Para poder agradar a Deus, tá bom? Então, ele disse: qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois, que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou seja, você viver uma vida completamente dedicada a você mesmo, aproveitando a vida, né?
ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Se você não dedicar tempo para Deus, você vai perder a sua alma. Você vai perder a vida eterna. Bom? É isso que Jesus está querendo dizer. Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? O que você é capaz de oferecer a Deus para salvar a tua vida e ter a vida eterna? Escapar da condenação eterna, né? Porque só existe dois caminhos: a vida eterna ou a morte eterna. E essa morte que eu falo não é a morte do caixão, do cemitério, da sepultura, mas a morte espiritual, quando você vai viver eternamente separado de Deus, num lugar de tormento, chamado na Bíblia de lago de fogo e de enxofre, que foi preparado para o diabo e os seus anjos. Para lá também irão as pessoas que não quiserem saber de Deus e não quiserem fazer a vontade de Deus, mas a sua própria vontade. Nós temos uma vida eterna para vivermos, meus amados, num lugar ainda melhor do que o planeta Terra. Você pode achar isso aqui muito bom, mas a Terra já foi boa, né? Hoje não é mais. O pecado corrompeu, deturpou as pessoas e as pessoas se tornaram falsas, violentas, perversas, sem amor, né? A maioria das pessoas tem amor a si mesmo e às suas próprias vontades. A maioria das pessoas, o Deus delas é o ventre, né? A barriga, onde você tem vários prazeres